De Deus em Provérbios, capítulo de número 3. Livro de Provérbios, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Que Deus assim ilumine e fale ao nosso coração. Nós hoje estamos vivendo nesta época onde estamos com restrições de sair, de irmos à rua, até mesmo de participar da igreja, dos cultos, de podermos ter o contato uns com os outros. Mas quando nós nos deparamos diante da palavra de Deus, nós vemos que é um Deus que ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, ele é um Deus soberano e tem propósitos maravilhosos na nossa vida. Basta nós confiarmos completamente em sua palavra. Interessante que quando Salomão escreve, o livro de Provérbios vem falando sobre a sabedoria e nos dá conselhos, e nos dá diretrizes de como agir, de como viver. Quando nós entramos aqui no capítulo 1, 2 e no capítulo 3, nós vemos Salomão aqui usando uma forma de falar como se um mestre, como se um professor estivesse falando com os seus alunos. Ou nós poderíamos ainda dizer, é como se um pai estivesse chamado o seu filho de canto para uma conversa e dado a eles vários conselhos de como agir, de como se portar diante das situações, diante da vida neste mundo. É interessante que nós vemos no capítulo 1, no verso de número 8, ele dizendo assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai. Então a ideia é como se um pai estivesse falando, para o seu filho, e é dessa maneira que nós hoje vamos tirar alguns ensinamentos aqui, Deus, verdadeiramente o nosso pai, que se preocupa com a nossa vida, com a nossa situação. Deus nos falando hoje de como nós devemos nos portar diante de toda esta situação que estamos vivendo, e também que certamente durante toda a nossa vida nós iremos presenciar e viver. Primeira coisa que nos chama a atenção está no verso 1, que diz assim: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos. Aqui já há uma ordem que o pai fala para o seu filho, que o professor fala para o seu aluno, diz assim: olha, não esqueça daquilo que você já aprendeu. Não esqueça daquilo que você tem retido. E aqui nós podemos dizer claramente, firmamente, e firmar com certeza, sobre aquilo que Deus
já te ensinou através de todo o conhecimento que você obteve. Então, nós só podemos esquecer de algo que a gente aprendeu. E aqui ele está dizendo enfaticamente, olha, não te esqueças dos meus ensinos. E aí ele reforça essa ideia dizendo na parte B deste verso, e o teu coração guarde os meus mandamentos. A grande ideia aqui deste versículo é dizer assim, olha, sabe tudo isso que você aprendeu? Não te esqueças. Ande durante todo o tempo da sua vida praticando, observando aquilo que você tem aprendido na igreja, nas devocionais diárias, nos encontros, como nós estamos fazendo aqui agora. Não esqueça, observa, continue fazendo tudo aquilo que você tem aprendido. E aí ele fala para guardar no coração. E por que no coração? Porque o coração é a fonte de todos os nossos desejos. É através do coração, o coração ele que nos dá o que fazer, a motivação para fazer. Então, nosso coração ele deve estar preenchido da palavra de Deus. Nossa vida como completa deve estar baseada na palavra de Deus. Que Deus nos ensina, o que Deus nos ensinou. Esta é a ideia. E aí ele diz um porquê no verso de número 2. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. A ideia aqui é que quando nós vivemos pela palavra de Deus, quando nossa vida está alicerçada nos preceitos do Senhor, a nossa vida vai ser completamente dedicada ao nosso Deus. E por isso não tem como nossos dias não serem dias agradáveis. Não tem como os nossos dias não serem dias cheios da graça de Deus. Aqui não está dizendo em anos, literalmente, que nós vamos viver 100, 150, 200 anos. Não interessa quantos anos nós vamos viver. Mas interessa que a qualidade desses dias vão ser baseados na graça de Deus. Nós vamos viver conforme a vontade de Deus, e assim Deus vai nos ajudar, nos abençoar, e nós vamos estar satisfeitos naquilo que Deus tem nos dado. Por isso que nós precisamos obedecer, por isso que nós não devemos esquecer de nenhum dos preceitos do Senhor, porque é Ele que nos dá vida e paz. É Ele que nos dá uma vida com proveito. Em meio às dificuldades, em meio a tudo o que está acontecendo, nós podemos dizer firmemente que nós somos povo abençoado. Que nós somos um povo que realmente Deus tem derramado as suas bênçãos sobre nós. E é por isso que nós obedecemos. É por isso que o nosso coração está completamente cheio da palavra de Deus, daquele conhecimento do Senhor. E este conhecimento nos traz bênçãos, nos traz vida. Vida em abundância, e nos traz paz. Não paz que é a escassez de problemas, de dificuldade ou de guerra, não. Mas em meio a tudo isso, nós conseguimos sentir paz em Cristo Jesus, que é o príncipe da paz, a paz que excede todo o nosso entendimento. Mas o provérbio de Salomão começa dizendo, continuando as orientações, e ele diz, olha, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós guardamos no nosso coração os preceitos do Senhor, nós vamos ter um modo de vida diferente. Onde a bondade, a misericórdia, o amor está presente em nós, porque nós fomos alcançados pela bondade de Deus, pelas misericórdias de Deus, pelo grande amor de Deus. E por isso nós vamos viver em amor. Nós vamos viver praticando este amor uns com os outros, e principalmente com o nosso Deus. E aqui viver em benignidade, em bondade e amor, em fidelidade. Em outras palavras, o justo, ele vive pela fé. Ele é fiel à palavra de Deus, ele é fiel a Deus, ele deve ser fiel a Deus, porque o nosso Deus, ele tem nos dado mais do que nós merecemos. Ele nos deu vida, vida em Cristo Jesus, e por isso nós temos a obrigação, o desejo, a vontade
de viver uma vida sempre diante de Deus. Por isso que ele diz assim, olha, atas no seu pescoço. Escreve na tábua do teu coração. Olha de novo a palavra coração. Coração é a fonte dos nossos desejos. É por isso que nós precisamos guardar os mandamentos. Andar de forma digna pela qual nós fomos chamados. Viver em bondade, misericórdia, em fé. Como cidadãos do céu, como homens e mulheres que foram regeneradas por Cristo Jesus. E aí no verso 4 ele fecha esta primeira ideia, dizendo assim, e achará graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Quando nós lemos esse versículo, a nossa mente nos leva àqueles grandes homens, né, na verdade, que foram usados por Deus. Nós lembramos de Jó, por exemplo, como nós vemos lá em Jó capítulo 1, diz assim no verso de número 1, havia um homem na terra de Uz, cujo o nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desviava do mal. Meus irmãos, Jó era um homem pecador. Jó tinha as mesmas dificuldades e fraquezas que nós também podemos ter. Mas a grande diferença, ou a virtude, melhor dizendo, que Jó obteve foi a graça de Deus na vida dele. E essa mesma graça está em nós. Porque nós fomos alcançados pela graça regeneradora de Deus. Então esta graça nos transformou. Essa graça nos fez homens e mulheres diferentes, que vivem uma vida diferente, baseada na palavra de Deus. E por isso é que nós devemos viver assim. Viver uma vida santa diante de Deus, uma vida que é temente diante de Deus. E por isso que aqui diz que achará graça diante de Deus. O próprio Deus disse isso de Jó. Um homem reto, que se desvia do mal. E assim nós devemos ser também. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, a nossa vida é uma vida reta. Consequentemente, é uma vida temente a Deus. Então a primeira coisa que nós devemos entender é que nós fomos separados, nós fomos regenerados na graça de Deus e por isso nós vivemos baseado na palavra do nosso Deus. Mas aí no verso de número 5 mostra também uma razão. E aqui o Salomão ele dá uma ordem ao seu filho. Como se Deus já estivesse falando para nós, olha, confie em mim. Olha o que diz no verso número 5. Confie no Senhor de todo o teu coração. Nós vemos de novo a palavra coração aqui, porque é o centro da nossa vida. E aí nós precisamos entender isso, que a nossa vida por inteiro, ela deve estar dedicada na mão de Deus. Como nós vamos confiar em alguém que nós não conhecemos? Por isso que há necessidade de nós conhecermos a Deus, guardar os seus mandamentos. Porque daí o verso de número 5 será uma ordem que será normal na nossa vida praticar. Confiar todo o nosso coração no Senhor, no Deus da aliança. No Deus que criou os céus e a terra, no Deus soberano, no Deus que tem domínio todo sobre todas as coisas. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Se você não confia no Senhor, provavelmente você está confiando em você mesmo. E nós sabemos que quando nós temos a confiança nas nossas habilidades, no nosso intelecto, na nossa força, naquilo que nós achamos que podemos fazer, as coisas não saem bem. Deus não abençoa. Isso se chama rebeldia, isso se chama egoísmo, isso se chama soberba, confiar em nós mesmos. No verso 1 ao verso de número 4, nós podemos ver que Deus, ele, através de Salomão, aqui em Provérbios capítulo 3, verso 1 a 10, nos primeiros 4 versículos ele nos dá a ideia que nós precisamos observar os mandamentos do Senhor
guardar os seus ensinos, porque no coração, que é a fonte de todos os nossos desejos, né? Na verdade, o que está cheio o nosso coração é aquilo que nós vamos estar fazendo. Então a ideia desses primeiros versos é praticamente isso. E assim Deus nos pede para que nós possamos viver essa vida. Quando nós estamos diante da palavra de Deus e temos aprendido e observado os seus mandamentos, o que acontece? Nós começamos a viver conforme a palavra de Deus. Por isso que diz no verso de número 3, não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Porque justamente desse é o modo de vida que nós vamos viver. É o fruto do Espírito, né? Aqueles que foram transformados, né? Aqueles que foram regenerados, eles têm o prazer na lei do Senhor, medita de dia e de noite e quer cumprir, quer fazer a vontade dele. Por isso que a benignidade, no verso 3, e a fidelidade, que é viver pela fé, está sempre conosco, atas no pescoço, né? E também na tábua do teu coração, na fonte dos seus desejos. E aí nós chegamos no verso de número 5, que aí, como nós temos o conhecimento deste Deus, como nós temos o privilégio de saber a vontade do nosso Deus, nós vivemos como tal. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós entregamos a nossa vida. Então, diz aqui no verso 5, confia no Senhor de todo o teu coração. Olha, toda a tua vida, de toda a tua alma, todo o teu ser, coloque a tua vida nas mãos de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus da aliança. E aí ele dá um contrassenso, e não estribes no teu próprio entendimento. Olha, quando nós confiamos no Senhor, nós colocamos toda a nossa vida na mão dele. Nós temos habilidades, nós temos intelecto, nós temos capacidades, mas dadas por Deus. Nada que nós façamos, nós fazemos porque nós somos bons ou porque temos alguma qualidade em nós. Não, mas é porque Deus nos capacita e usa aquilo que Ele nos deu para a sua própria glória. Então, a ideia disso, olha, não confie em você mesmo, confie no Senhor. E aí, no verso de número 6, ele tem uma característica deste que confia no Senhor. Qual que é a característica? Ele reconhece Deus, o Senhor, em todos os teus caminhos. Ele reconhece que Deus ele tem um domínio sobre todas as coisas. Ele reconhece que ele não pode, em nenhuma dessa situação ou situações da nossa vida, colocar Deus de lado. Não, pelo contrário. Ele reconhece que tudo que acontece na vida dele vem do Senhor. É Deus querendo e Deus agindo na vida dos teus filhos, daqueles que obedecem a Deus. Por isso que nós confiamos, porque nós reconhecemos que Deus ele domina sobre toda a nossa vida. Que Ele já tem um propósito determinado em nosso viver, e tudo que acontece em nossa vida é pela permissão e pela vontade, pela boa vontade do nosso Deus, que é santa, que é agradável. E é isso que o Salomão aqui ele nos diz. Por isso que ele completa esse verso dizendo, e Ele endireitará as tuas veredas. Nós teremos uma vida abundante. Deus, se Ele quiser, Ele pode mover o mundo para nos abençoar, para nos livrar, para nos dar condições de ter uma vida plena. Uma vida completamente dedicada a Ele. É isso que nós precisamos entender, é isso que o texto quer nos passar. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E aí ele diz um não aqui, olha, de forma nenhuma seja sábio aos teus próprios olhos. Olha, deixa a soberba de lado. Deixa o orgulho de lado. Deixa toda a arrogância de lado de achar que nós podemos fazer alguma coisa boa. Que nós temos por nós mesmos condições ou capacidade de agir e fazer alguma coisa que é boa. Não temos. Não temos, pelo contrário. Se não for Deus a nossa vida, ai de nós. O que seria de nós?
Então não seja sábio aos teus próprios olhos. E aí ele diz o que você deve fazer. Teme ao Senhor. Princípio da sabedoria. Reverencie o Senhor. Coloque o Senhor como a prioridade na sua vida. É isso que nós precisamos fazer. Ter uma vida mais perto de Deus, junto de Deus, reverenciá-lo. E aí ele usa o contraponto. Olha, e aparta-te do mal. Quanto mais perto da luz, mais longe das trevas. As trevas elas são dissipadas. Quando Deus age na nossa vida e quando nós estamos perto de Deus, nós queremos ter uma vida santa diante de Deus. Nosso Deus é santo, então nós devemos viver uma vida santa. É assim com aqueles que obedecem os preceitos, os ensinos, os mandamentos de Deus. Ele vive uma vida longe daquilo que é ruim, daquilo que faz mal, daquilo que Deus abomina. E olha qual que é a consequência quando nós temos uma vida santa, uma vida que é completamente dedicada a Deus. Olha o verso de número 8 de Provérbios capítulo 3. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. O pecado ele nos esmaga. O pecado ele nos destrói. O pecado ele acaba com a nossa estrutura. Quando nós pecamos, o próprio rei Davi nos Salmos ele descreve bem isso. É como se tivesse todo o nosso corpo, toda a nossa alma esvaindo, sem energia nenhuma, porque o pecado ele acaba conosco. Ele tira tudo o que é de bom. E aí a palavra de Deus diz assim, olha, quando você aparta tudo mal, você reverencia a Deus, isso será saúde para o teu corpo. Nós seremos sadios, saudáveis diante de Deus e com Deus. A nossa vida será uma vida para a glória de Deus. Nós viveremos neste mundo, por mais que seja difícil e com muitas dificuldades, ainda assim nós vamos ser revigorados pelo poder de Deus. Aqui quando diz refrigério para os teus ossos, é como se os nossos ossos fossem fortificados. A nossa estrutura está bem firme no Senhor, porque nós o amamos, nós o colocamos Ele como Senhor da nossa vida. E aí no verso de número 9, ele continua dando a mesma ideia, dizendo assim, olha, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Nós temos nos perdido valorizando as coisas deste mundo. Muitas vezes nós deixamos a obra de Deus, as coisas de Deus, por causa de interesses próprios. Quando se fala de primícias aqui, é o seu melhor. É a coisa prioritária na sua vida. E nós temos nos perdido por quê? Pelas coisas que são corruptíveis, pelas coisas que podem ser, que a ferrugem vai comer, que elas vão se acabar. Esquecemos de dar valor àquilo que é eterno. Esquecemos de dar valor às coisas do alto. Por isso que nós devemos honrar, dedicar, consagrar todos os nossos bens. Porque tudo é do Senhor. O Senhor fez todas as coisas. Nós não temos nada que não veio das mãos de Deus. Porque para trabalhar nós precisamos ter saúde, ter o ar para respirar. É Deus que nos levanta, é Deus que nos capacita, é Deus que nos dá entendimento para realizar isto ou aquilo. Então nós precisamos entender que precisamos honrar ao Senhor e dar o nosso melhor. O melhor do nosso tempo, o melhor da nossa família, o melhor do nosso emprego, o melhor das nossas rendas, do nosso dinheiro. Nós devemos amar o Senhor e saber que tudo que temos veio e vem do nosso Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o verso de número 10 diz exatamente isso. Olha a promessa que tem.
e se encherão fartamente os teus celeiros. Em outras palavras, não faltará o pão, porque é Deus que te dá. Estamos com grande medo da nossa economia. O que será dos empresários? O que será dos pequenos empresários? O que será das pessoas que são funcionários? Olha, nós que cremos em Deus, nós precisamos nos preocupar com isso, sim. Mas nós devemos confiar em Deus e saber que é Deus que nos dá o sustento. Quando nós honramos um pouco que nós temos, que aquilo que Deus tem nos dado ao Senhor e dando o melhor, olha, Ele se encherá os nossos celeiros, as nossas despensas. Não faltará o sustento para a sua vida durante todo o seu viver. É isso que nós devemos crer. E aí ele completa essa ideia: e transbordarão de vinho os teus lagares. Lagares era onde era depositado tudo o suco das uvas, onde eram pisoteadas e ali eram enchidas. Olha, não diz aqui que, olha, vai encher. Não, vai transbordar. Deus te abençoa muito mais do que nós, ou eu ou você, podemos imaginar ou pensar. Deus nos abençoa com muito mais do que nós queremos ou pensamos. É isso que nós devemos entender. Aqui não há barganha. Aqui não há interesses. É simplesmente nós sermos fiéis à palavra de Deus. Honrar ao Senhor com o nosso melhor. E como nós fazemos isso? Não esquecendo dos seus mandamentos. Tendo uma vida digna diante de Deus. Vivendo em amor, bondade. Vivendo em cumplicidade. Amando uns aos outros. Vivendo pela fé em Cristo Jesus. Confiando de todo o nosso coração no Senhor, que fez os céus e a terra, que nos mandou Cristo Jesus, que morreu naquela cruz e nos salvou, nos tirou do inferno, nos levou para o céu, para a maravilhosa luz. É o Deus que nos regenerou, é Deus que nos prometeu muito mais do que viver neste mundo, mas vida eterna. Transformados. É esse Deus que nós devemos confiar e reconhecer que Ele tem domínio sobre toda a nossa vida. Quer nos momentos bons, quer nos momentos ruins, Deus, Ele tem cuidado de nós. E é Ele que te dá o sustento, meu irmão. Neste momento de crise, neste momento de instabilidade, o que nós precisamos fazer é seguir as orientações que estão nos dando, que os nossos governantes estão nos dando, sim, porque eles foram instituídos por Deus, e Deus está usando eles para nos abençoar, mas nós devemos confiar, não em homens, nem no nosso próprio entendimento, mas confiar no Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, e que criou você, para a honra e glória do nome dEle, para que possamos ser bênçãos neste mundo, e possamos cumprir o propósito pelo qual fomos criados, de honrá-lo, de glorificá-lo e de gozá-lo para todo o sempre. Que Deus assim nos ajude e nos capacite a termos uma vida verdadeiramente andando nos caminhos do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente e que todos os nossos desejos possam estar baseados na palavra de Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, muitas vezes nós temos colocado a nossa força em primeiro lugar. Nós muitas vezes temos dedicado tempo, ó Pai, naquilo que não é da Tua palavra. Muitas vezes nós temos esquecido o Deus poderoso que o Senhor é, o Deus amoroso que o Senhor é. E por isso nós te pedimos perdão. Nós queremos, ó Pai, te pedir também misericórdia pela nossa vida. E que possamos, ó Pai, em todos os momentos, ó Pai, lembrar que é o Senhor que cuida de nós, que é o Senhor que direciona os nossos caminhos, que é o Senhor que habita em nós e nos dá o melhor, e dará para nós o melhor desta terra. E mais ainda que a esperança que o Senhor colocou e implantou nos nossos corações, que em breve Jesus Cristo voltará
e viveremos, ó Pai, na plenitude, Pai, da Tua graça, juntamente com todos os nossos irmãos de todos os tempos, para louvar e glorificar o Teu santo e bendito nome. Perdoa os nossos pecados e fique conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai.